A graça e a paz de Cristo, irmãos e irmãs queridos da Igreja da Missão Integral. Estamos vivendo em nível mundial momentos difíceis por conta da pandemia causada pelo Covid-19. E nós, como Igreja do Senhor, por precaução, por prevenção, estamos momentaneamente impedidos de nos reunirmos no templo como igreja para adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor. Esse afastamento físico, essa distância, não nos impede de continuarmos unidos em espírito, em amor, porque o que habita em nós é o mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. A saudade é muito grande de poder abraçar os irmãos, mas sabemos que isso vai passar. O que nós, como cristãos, precisamos fazer é buscar mais o Senhor nesse momento, mais a presença do Senhor e, dentro da medida do possível, ligar para os irmãos, buscar conversarmos um com o outro, levar o conforto para aqueles que estão passando por momentos difíceis em virtude dessa pandemia. Mas, enfim, fui convidado para trazer uma mensagem aos irmãos e eu vou procurar ser o mais breve possível, porque essa mensagem o Senhor trouxe ao meu coração. É um texto bíblico muito conhecido, mas que nos traz muitas lições e que certamente vai nos ajudar também, nos ajudar a passar por esse período difícil que estamos passando. Trata-se ali do capítulo 16 de Atos, do versículo 16 em diante. Eu não vou ler todo ele porque ele é muito longo, mas eu peço aos irmãos que acompanhem essa mensagem nessa passagem bíblica. Atos 16, dos capítulos 16, do versículo 16 ao último, que é o 40. Bom, fala sobre a prisão de Paulo e Silas. O relato sobre Paulo e Silas na prisão, na verdade, é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. E certamente o que mais chama a atenção das pessoas nesse texto é a informação da ocorrência de um terremoto que abalou os alicerces do cárcere, da prisão onde eles estavam. E fazendo um pequeno contexto bíblico, histórico, na verdade, um contexto histórico dessa situação, o apóstolo Paulo ele estava em sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem, seu companheiro principal havia sido Barnabé, porém, devido a divergências que ocorreram entre eles por conta do comportamento de Marcos, que era primo de Barnabé, os dois se dividiram. Cada um seguiu caminho diferente para continuar pregando o Evangelho. E devido a isso, Paulo escolheu Silas para acompanhá-lo nesse novo empreendimento missionário dele, né?
Eles passaram por muitas cidades, porém foi na estadia deles em Filipos que ocorreu essa prisão. E eles não estavam sozinhos, eles estavam acompanhados de Timóteo e Lucas. E eles foram para a cidade de Filipos, que era uma importante colônia romana naquela época, né? E nesse primeiro século, Filipos era uma cidade de destaque na região da Macedônia. Possuía uma economia próspera, principalmente devido à mineração de ouro, e também era referência na educação, com a conhecida escola de medicina na época. Bom, mas vamos lá, para Filipos. A equipe, então, essa equipe missionária que era liderada por Paulo, ficou em Filipos por muitos dias. E Lucas, aqui em Atos, relata que no primeiro sábado em que estavam ali, eles foram para o rio Gangites e encontraram algumas mulheres que se reuniram no local para a oração sabatina. Era o costume deles fazerem isso. E Paulo, junto com a sua equipe, né, missionária, começou a pregar o evangelho naquelas mulheres. Essa era a missão deles. E entre essas mulheres estava Lídia, uma mulher que o Senhor abriu o coração para que ela se convertesse ao evangelho de Cristo, através da pregação daqueles homens. Lídia e os membros de sua casa, inclusive, foram batizados nesse rio Gangites. E após o batismo, ela ofereceu hospedagem a Paulo e seus companheiros. Inclusive, através dessa hospedagem, né, Paulo deu várias orientações a ela, certamente, e a sua equipe, né, a ela e a sua casa. E com isso foi que o evangelho se expandiu naquela cidade. E a igreja começou a ser cada vez mais ampliada ali. No versículo 16 desse capítulo, o escritor nos informa sobre uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. E essa prática de adivinhação dava muitos lucros aos seus donos. Em grego, Lucas escreve que ela tinha um espírito chamado Piton, que em nossas traduções aparece apenas como adivinhação. Na mitologia grega, Piton era uma lendária serpente que guardava o oráculo Délfio e que acabou morta por Apolo. Assim, tal termo era utilizado para se referir ao espírito de adivinhação, característico dos médiuns daquela época. Com tudo isso, Lucas está enfatizando que a jovem era usada por demônios. Por muitos dias, a jovem clamou que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e que estavam proclamando o caminho da salvação. Não devemos entender essa declaração como um reconhecimento genuíno do evangelismo que estava correndo ali, através de Paulo e seus companheiros. Paulo entendeu dessa forma. Lembre-se que ela estava sendo usada por demônios. Então Paulo entendeu muito bem que isso era uma artimanha de Satanás. E por isso, em nome de Jesus, ele expulsou o espírito que atormentava aquela jovem. E com isso, os donos daquela escrava, quando perceberam que tinham perdido uma fonte de lucro, ficaram revoltados e prenderam Paulo e Silas. E eles foram agarrados, o texto diz, né? E arrastados até as autoridades da cidade. E Paulo e Silas, notem, que somente eles foram presos, porque eles eram judeus. Lembra que o texto fala, estes homens são judeus.
Com isso, possivelmente, eles estavam querendo estabelecer de alguma forma uma ligação entre Paulo e Silas e os judeus que tinham sido expulsos lá de Roma pelo imperador Cláudio, acusados, na verdade, de criar perturbação ali na cidade. Lá em 49, aproximadamente 49 depois de Cristo, isso ocorreu. A gente vê isso lá em Atos 18, versículo 2. Perceba que no versículo 20, Paulo e Silas são acusados justamente de criar confusão e perturbação também na cidade. Como Lucas era gentio e Timóteo apenas um meio judeu, então as acusações caberiam perfeitamente apenas contra Paulo e Silas. Note que também, em nenhum momento, aquela jovem que Paulo havia expulsado o demônio foi citada nesse contexto aí. Toda a denúncia a partir justamente do confronto entre os interesses romanos e os interesses judeus. Na época, a religião judaica era permitida dentro do império, porém os judeus não poderiam tentar converter os cidadãos romanos. E naquele momento ainda não havia ficado clara para os romanos a distinção entre cristianismo e judaísmo. Com todo o tumulto que se aglomerou na praça da cidade, os magistrados ignoraram qualquer procedimento legal e deram ordem para que Paulo e Silas fossem despidos e açoitados. Por serem cidadãos romanos, Paulo e Silas não poderiam de forma alguma ter passado por essa sessão de tortura. E eles foram lançados na prisão. Ao carcereiro foi dado ordem que ele guardasse os dois prisioneiros com segurança, ou seja, com total rigidez. O carcereiro então colocou Paulo e Silas no cárcere interno e prendeu seus pés no tronco. As cadeias da época eram divididas em duas partes, o cárcere externo e o cárcere interno. Na parte externa, os presos desfrutavam de mais liberdade, podendo andar e receber até visitas. Já na parte interna, o aprisionamento era bem mais rígido e geralmente reservado aos prisioneiros mais perigosos. A prova disto é que o carcereiro colocou as pernas de Paulo e Silas no tronco, para que se tornasse impossível qualquer possibilidade de fuga. E a gente deve levar em consideração aqui que após uma sessão de açoites, os presos ficavam completamente debilitados, né? O que provavelmente era, na ocasião, a condição física de Paulo e Silas. O próprio uso do tronco nas pernas também era um tipo de tortura, pois o preso perdia praticamente toda a mobilidade, já que muitas das vezes esses troncos eles eram afastados um do outro e as pernas ficavam abertas, causando um grande incômodo, né? Bom, com seus corpos totalmente doloridos, submetidos a condições subhumanas, Paulo e Silas resolveram fazer algo inusitado e ao mesmo tempo maravilhoso. Resolveram orar a Deus e cantar louvores ao Senhor. Que atitude maravilhosa desses homens. Porque naquele momento eles estavam com dor, fome e sede, mas seus corações estavam voltados para o Deus Altíssimo. O texto nos informa que os outros presos também ouvem as orações e os cânticos de Paulo e Silas. Com toda certeza, esse foi um testemunho genuíno de dois seguidores de Cristo. Se seu mestre sofreu calado no Calvário, naturalmente, seus discípulos entendiam que não tinham qualquer direito de reclamar o que eles estavam passando. A Bíblia diz que de repente houve um violento terremoto, de maneira que os alicerces da prisão foram sacudidos. E com isso as portas foram abertas, as correntes foram quebradas, inclusive não só deles, mas de todos os prisioneiros que estavam ali.
É verdade que na Macedônia, inclusive, muitos estudiosos falam isso, aqueles que querem, de alguma forma, provar cientificamente o que ocorreu ali, né? Havia incidência de terremotos, porém, claramente, esse terremoto específico foi providência de Deus. Ou seja, Deus usa até mesmo de meios naturais para prover milagres inexplicáveis. Aquele terremoto tinha um papel decisivo nos propósitos de Deus. É nisso que a gente precisa se ater com relação a essa mensagem. O propósito de Deus em tudo isso. Apesar de todos os prisioneiros estarem livres, nenhum deles escapou. Nenhum. É possível que todos ficaram perplexos ao redor de Paulo e Silas, admirando o poder de Deus sobre o qual os missionários cantavam. A esse Deus maravilhoso. Quando o carcereiro acordou e viu que todas as portas da prisão estavam abertas, ele logo planejou se matar. Na verdade, ele sabia que se um único prisioneiro escapasse da prisão, sua própria vida seria dada em troca pela vida do fugitivo. Imagina de todos como aconteceu ali. E ele, logicamente, seria morto. Entretanto, antes que ele se suicidasse, Paulo o avisa que ninguém havia fugido. Eu quero entrar agora, irmão, no propósito. Eu sei que o tempo está um pouco longo, mas eu queria enfatizar agora, rapidamente, o propósito da prisão de Paulo e do terremoto que ocorreu ali. E aqui a gente precisa fazer algumas considerações, pois é justamente nesse ponto onde várias interpretações erradas são tomadas. Algumas pessoas utilizam essa passagem para tentar ensinar que a oração da madrugada é mais poderosa, tão poderosa que até mesmo um terremoto ocorreu quando Paulo e Silas oraram à meia-noite. No entanto, esse ensino, irmãos, é completamente estranho. Não só esse texto, mas a toda a Escritura. O terremoto aqui não serviu para mostrar a eficácia da oração feita num determinado horário da noite. Saiba mais sobre o que a Bíblia diz acerca da oração da madrugada. Tem muitos estudos sobre isso. Outras pessoas também usam esse relato sobre Paulo e Silas na prisão para pregar um tipo de determinismo, onde Deus faz qualquer coisa para resolver o seu problema. Logo, é comum ver cristãos reivindicando um tipo de terremoto figurado para que seus problemas sejam resolvidos. Em primeiro lugar, não há qualquer evidência no texto de que Paulo e Silas tenham orado para que fossem libertos da prisão. Muito menos que tenham solicitado o terremoto que ocorreu. O texto claramente parece indicar que os dois missionários estavam simplesmente rendendo graças ao Senhor. Em tudo dai graças, a palavra de Deus diz. 1 Tessalonicenses 5,18 nos exorta a isso. É claro que Deus tem um zelo especial pelos seus escolhidos, obviamente. Através da profecia do profeta Isaías, somos informados que ainda que uma mãe se esqueça do próprio filho, Deus jamais se esquece do seu povo. Isaías 49, 15, 16. No entanto, isso não significa a ausência de problemas e dificuldades na nossa vida. Devemos nos lembrar de que o próprio Paulo foi preso outras vezes, sendo que de sua última prisão em Roma, ele não conseguiu sair vivo. Também em nenhuma dessas outras vezes o terremoto se repetiu. O que houve ali foi a perfeita execução de um plano do Senhor. O terremoto foi um instrumento usado por Deus para que seus propósitos soberanos fossem cumpridos. Obviamente, a libertação de Paulo e Silas estava implícita no plano de Deus, mas não era o ponto principal e exclusivo dele. Se Deus quisesse apenas libertá-los, ele poderia tê-lo feito como fez com o apóstolo Pedro, enviando um anjo e libertado silenciosamente. Atos 12, 7. Atos 12, 7. Aliás, isso já havia ocorrido outra vez,
lá em Atos 5:19. O terremoto não apenas quebrou as correntes que prendiam Paulo e Silas e abalou os alicerces ali do cárcere. Foi muito mais além do que isto. O terremoto quebrou as correntes da incredulidade e abalou os alicerces do coração do carcereiro e também de toda a sua família. Aquele terremoto revelou o poder e a majestade do Senhor, bem como a soberania de seus propósitos eternos que Ele tem para cada um de nós. O grande objetivo do terremoto pode ser notado nas palavras do carcereiro: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Versículo 30. Os missionários lhe responderam: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Versículo 31. A salvação havia alcançado não só o carcereiro, mas toda a sua casa, incluindo seus servos. Paulo e Silas ensinaram àquela família a palavra do Senhor. Imediatamente, todos foram batizados. Naquele momento, o carcereiro já não era mais o mesmo. Ele havia nascido de novo. Sua atitude já demonstra o caráter de alguém regenerado. Se poucas horas antes ele havia lançado no cárcere 2 homens debilitados, sem ao menos se importar com as necessidades deles, agora ele estava cuidando das feridas dos missionários. Versículo 32. Somente o Espírito Santo pode promover uma transformação tão radical. O carcereiro também conduziu os missionários até sua casa e ali os alimentou. Para ele, Paulo e Silas não eram mais prisioneiros, mas agora eram irmãos em Cristo. O texto bíblico nos informa sobre a grande alegria do carcereiro por não só ele, mas toda a sua família agora crer em Deus. A expressão grega desse texto revela uma confiança permanente, ou seja, a fé daqueles irmãos não era nominal, mas verdadeira, autêntica. Depois, Paulo e Silas voltaram voluntariamente para a prisão. Eles não tentaram se aproveitar da situação para fugir. No outro dia, pela manhã, as autoridades ordenaram que os 2 fossem soltos. É possível que a notícia do que ocorreu na prisão tenha percorrido a cidade, aqueles homens tenham relacionado a presença dos 2 missionários com o terremoto que havia abalado aquele lugar. Isso é uma suposição. E isso pode ter deixado os magistrados estarrecidos. Seja como for, eles queriam que Paulo e Silas fossem embora. Entretanto, Paulo se recusou a ir e também expôs a injustiça que tinha sido cometida com 2 cidadãos romanos e exigiu uma retratação pública. A revelação de que Paulo e Silas tinham cidadania romana perturbou os magistrados que foram até a prisão e pediram desculpas aos missionários, implorando também que eles deixassem a cidade. Queriam se livrar deles. Após saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Lembra? Lídia. Onde se reuniram com os irmãos e, depois de encorajá-los, partiram de Filipos. Esse episódio também tem algumas similaridades com o naufrágio de Paulo, que Paulo sofreu quando estava sendo transportado como prisioneiro para Roma. O propósito do naufrágio não era para libertá-lo, mas para fazer com que o poder de Deus fosse revelado na ilha de Malta. Da mesma forma, ocorreu no episódio da prisão de Paulo e Silas em Filipos, com o consequente terremoto que atingiu aquele lugar. Tudo serviu para contribuir com a pregação do Evangelho ali. O propósito de Deus com aqueles acontecimentos era estabelecer e fortalecer sua igreja naquela cidade. Depois, quando olhamos para a igreja de Filipos, na epístola escrita pelo próprio Paulo àqueles irmãos, podemos entender o quão importante foi aquela comunidade cristã para o ministério do apóstolo. Na verdade, havia uma profunda comunhão entre os crentes filipenses e o apóstolo, os quais por várias vezes socorreram Paulo em suas necessidades. A gente pode ver lá em Filipenses 4, de 14 a 18. Quando Paulo escreveu sua carta aos Filipenses, ele se referiu
também aos bispos e diáconos. Isso significa que a igreja ali havia prosperado. O evangelho estava sendo pregado e o reino de Deus avançando. Todavia, tudo isto tinha começado com a conversão de uma mulher chamada Lídia, com a expulsão de um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, com uma prisão violenta, com um terremoto milagroso e com a conversão do carcereiro e sua família. Essa é a história da fundação da igreja de Filipos. Nessa história podemos ver como o nosso Deus é soberano e seus planos infalíveis. Ele poupou a vida de Paulo e Silas na ocasião do tumulto, tortura e prisão, porém não os poupou do sofrimento. Apesar disso, os dois missionários entendiam que Deus estava no controle de tudo, e ao invés de questionar o Senhor, eles o adoraram. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, essa passagem não nos ensina a reivindicar um terremoto divino para que nossos problemas sejam solucionados, mas nos ensina a adorar ao Senhor em meio às adversidades. O episódio da prisão de Paulo e Silas nos fornece uma grande lição sobre qual deve ser o nosso comportamento diante do sofrimento, das lutas, das dificuldades, das crises. Como escreveu o apóstolo Paulo, quando suportamos o sofrimento por estarmos fazendo a vontade de Deus. Quando fazemos isso, Ele nos aprova. 1 Pedro 2:20, 3:14, 4, 3-16. Paulo e Silas sabiam que os seguidores de Cristo são submetidos constantemente ao sofrimento. Especialmente Paulo. A gente pode ver isso lá em Atos 9:16. E é por isso que são eles que encorajam os crentes na casa de Lídia, após terem saído da prisão, e não o oposto. Porque eles que tinham sofrido a prisão, tinham sofrido tudo aquilo, o mais óbvio seriam os irmãos que estão recebendo, os confortarem. Mas foi ao contrário. Eles é que encorajaram, eles é que confortaram os irmãos. A lição aqui é muito clara, irmãos. Em Cristo, somos mais que vencedores, mesmo em meio ao sofrimento, às crises e às lutas. O cristão verdadeiro diante da tristeza está sempre alegre, porque a nossa alegria vem do Senhor, que é a nossa força, a palavra diz. Mesmo na pobreza, está enriquecendo a muitos com a sua experiência, o seu testemunho. Mesmo nada tendo, possui tudo. Porque o muito sem Deus é nada, e o pouco com Deus é tudo, é muito. Ele é capaz de enfrentar qualquer coisa, pois seus olhos estão fixos em Jesus. 2 Coríntios 6, 4-10. Quero concluir, irmãos. Desculpem o tempo, eu sei que está muito longo, mas eu quero deixar alguns versículos para os irmãos que vão nos ajudar nesses momentos que estamos passando. Que essa mensagem traga aos nossos corações mais firmeza na rocha que é Cristo Jesus, mais confiança no Senhor, de que o Senhor é conosco, que Ele jamais nos abandona. 3 versículos eu quero compartilhar com os irmãos para concluir. Mateus 16, 24, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é sinônimo de sofrimento e morte. João 16, 33 diz: Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo.
E eu quero concluir com Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, irmão. Desculpe o tempo, mas que o Senhor nos abençoe e nos dê força para, durante esse período, podermos nos fortalecer ainda mais, para que quando nós voltarmos a nos reunir ali no templo, possamos fortalecer um ao outro, possamos encorajar um ao outro,